Vimos anteriormente a aula do curso de Reiki, número 31. Hoje vamos ver a aula número 32, História do Reiki, antecedentes e sua redescoberta. A arte de colocar as mãos num corpo humano ou animal para diminuir as dores e fazer as curas é muito antiga. É um velho instinto humano. Quando sentimos dores, a primeira coisa que fazemos é colocar instintivamente as mãos sobre a área que está doendo. O toque humano distribui calor, serenidade e cura. Quando um animal lambe uma ferida, está agindo com o mesmo instinto que o ser humano ao colocar as mãos. Essa força que, energia vital, como vimos anteriormente, recebeu nomes diferentes em cada cultura. No Tibete, existem registros de técnicas de cura através das mãos há mais de 8.000 anos. Essas técnicas se expandiram pela Grécia, Egito, Índia e outros países, apesar de que a técnica ter se perdido nos últimos 2 milênios. Existem fatos que indicam ter Jesus praticado Reiki no Egito. Jesus aplicava a técnica com muito sucesso e também dizia a seus apóstolos: sanem os que estiverem doentes. Até hoje, padres católicos conservam técnicas de imposição de mãos. Existem pessoas que possuem habilidades pessoais, utilizando ou não as mãos, os chamados paranormais. A essas pessoas recomendamos que entrem em contato com o Reiki a fim de potencializar e direcionar a energia, acrescentando poder ao que a natureza já lhes deu. Mikao Usui, o redescobridor do método. Mikao Usui, nascido no Japão em 15 de agosto de 1865. Não possuímos registros oficiais detalhados da sua história. Há controvérsias a respeito de sua vida, do redescobridor do método Reiki. Sua história foi repassada oralmente de mestre a discípulo, permanecendo envolta em muito mistério. Alterações foram feitas com o passar dos anos, a fim de que o método fosse induzido no Ocidente, principalmente no que concerne a sua formação profissional e sua religiosidade. Entretanto, a essência, que pode ser melhor descrita com uma lenda, é conhecida por ter sido repassada de geração a geração. Mikao tornou-se um padre católico. Além de sacerdote cristão, lecionava e era reitor de uma pequena universidade cristã em Kyoto, Japão, a Doshima University. Usui ouvia e lia muitas histórias sobre Jesus que no passado, pelo uso das mãos e uma técnica específica, proporcionava curas, milagres e ajudava outras pessoas com suas habilidades metafísicas. Curioso, observava que grande parcela das pessoas eram infelizes e improdutivas, assoladas por estados depressivos e doentios, situações que o induziram ardentemente a conhecer também as habilidades curativas. Um dia, durante uma discussão com um grupo de seminaristas que concluíam sua formação, perguntaram ao Dr. Usui se ele acreditava literalmente na Bíblia. Quando respondeu que sim, seus estudantes o lembraram das curas promovidas por Cristo.
Esses estudantes mencionavam palavras de Cristo. Você fará como eu tenho feito, e mesmo as grandes coisas. Queriam saber por que não existiam no mundo de hoje outros curadores da mesma maneira que Cristo agia, já que ele dissera aos apóstolos para curarem os doentes e levantarem os mortos. Se isso é verdade, ensina-nos os métodos, questionaram os alunos. Queremos saber como aquelas curas poderiam ser realizadas hoje também. Disseram-lhe que não era suficiente eles acreditarem. Queriam ver como Jesus realizava a cura com seus próprios olhos. Mikao Usui não podia dar as respostas às dúvidas procedentes dos estudantes porque não as possuía. Porém, não podia ficar sem respostas, nem para si, nem para os estudantes. Usui não tinha como ensinar a fórmula da harmonização do corpo, tal como Jesus transmitira a seus discípulos. Ele simplesmente tinha fé nas Escrituras. O Dr. Usui permaneceu calado, pois pela tradição japonesa, ele tinha ultrajado em sua honra como professor e reitor, em virtude de não ter respondido às perguntas de seus discípulos. Nesse dia pediu demissão de suas funções e determinou-se a encontrar as respostas para esse grande mistério. Como a maioria de seus professores haviam sido missionários americanos, e os Estados Unidos era um país predominantemente cristão, ele decidiu iniciar seus estudos. Parece que essas primeiras sementes, lançadas a alma ainda incolor, amostra e vá. Os Estados Unidos, como disse, era um país predominantemente cristão. O professor resolveu iniciar seus estudos na Universidade de Chicago, no seminário teológico, facilitado pelo intercâmbio cultural da dinastia Meiji. Em 1898, Mikao viajou para os Estados Unidos, onde estudou teologia, cristianismo e a Bíblia. E após 7 anos de estudos, doutorou-se em teologia. Estudou línguas antigas para ler as antigas escrituras, inclusive o chinês e sânscrito, a mais antiga língua indiana. Depois desse longo período de estudos, não encontrando suas respostas, decidiu que deveria continuar suas pesquisas em algum outro lugar. Naquele momento, atinou para o fato de que Gautama Buda, que nasceu em 620 e faleceu em 543 a.C., também era conhecido por suas curas em cegos, em doenças como a tuberculose, a lepra, entre outras, e resolveu, assim, retornar ao Japão, a fim de pesquisar mais sobre as curas realizadas por Buda, na esperança de achar a chave da cura. A base do budismo fica em Nara, porém em Kyoto havia cerca de 880 templos e mosteiros, e até um templo Zen, que possuía a maior biblioteca budista do Japão, onde poderia pesquisar as escritas dos sutras sobre as curas de Buda.
Durante 7 anos, Mikao Usui peregrinou à procura de antigas escrituras nas bibliotecas de monastério em monastério. Entretanto, toda vez que se aproximavam abades budistas, dirigia-se a ele e perguntava se tinham conhecimento de alguma forma sobre as curas realizadas por Buda, tendo sempre recebido a resposta que naquele momento estavam muito preocupados e ocupados com a cura do espírito para poder se preocupar com a cura do corpo. Depois de muitas tentativas, Mikao Usui chegou ao monastério Zen e pela primeira vez foi encorajado por um velho abade que concordou que poderia ser possível curar o corpo como Buda já havia feito, e ainda que se havia sido possível uma vez, haveria a possibilidade de se descobrir novamente a forma da cura. Informou-lhe que por muitos séculos toda a concentração havia sido feita na cura do espírito. Mikao dizia que isso era necessário. Decidiu que ia estudar os sutras no Tibete e, já que dominava bem o sânscrito, viajou para a Índia. Em uma de suas pesquisas num antigo manuscrito de um discípulo anônimo de Buda, em sânscrito, encontrou os 4 símbolos sagrados da fórmula usada por Buda para curar. Os sutras escritos há mais de 2.500 anos acionavam uma energia poderosíssima que poderia levar a um ilimitado poder de cura. No entanto, uma simples fórmula, sem as explicações de como usar e a devida capacidade de ativação, não lhe traziam a habilidade de curar. Vamos ouvir agora sobre a meditação de Mikao Usui. Em 1908, no Japão, Mikao decidiu empreender um período de jejum e meditação de 21 dias, como faziam os antigos mestres, a fim de purificar-se, para receber uma visão que o esclarecesse. Deixou então o mosteiro, retirou-se no Monte Kuruma, a montanha sagrada, localizada a aproximadamente 25 quilômetros de Kyoto, levando os sutras encontrados por ele no Tibete, e apenas um cantil de pele de cabra com água e 21 pedras que lhe serviram de calendário, lançando a cada dia uma pedra. Enquanto os dias passavam, Mikao, em absoluto jejum, sentado próximo a um pinheiro, ouvindo o som de um riacho, passou a meditar, orar, entoar cânticos, ler os sutras e pedir ao Criador que lhe desse o discernimento necessário para o uso dos símbolos. O jejum e a meditação ampliaram as fronteiras de sua consciência, e na madrugada do 21º dia, Mikao teve uma visão onde vislumbrou uma intensa luz branca que o golpeou de frente, projetando-o para fora do corpo e sentindo a consciência profunda em comunicação com seu eu mental. Ao abrir totalmente sua consciência, pôde ele ver muitas luzes, em formas de bolhas coloridas, contendo em seu interior
símbolos sagrados, e através da comunicação que estava recebendo, foi-lhe dada a compreensão dos significados e a utilização dos mesmos. Continuando a falar sobre Mikao Usui, na sua busca de como realizar a cura, no seu esforço, então no 21º dia, ele saiu do corpo e recebeu todas as instruções e visualizou todos os símbolos. Naquele momento, Mikao recebia sua iniciação, o conhecimento de como utilizar os símbolos, como ativar o poder em outras pessoas, resgatando, assim, um método milenar de terapia. Mikao Usui e os primeiros milagres Reiki. Quando o transe que trouxe a visão acabou, o Dr. Usui sentiu-se bem, sem fome, cheio de energia, forte e em total plenitude, a ponto de caminhar de volta ao mosteiro. Estava bem diferente dos últimos momentos que precederam o final dos 21 dias de meditação. Não sentia os esforços do retiro do jejum e, com entusiasmo, levantou-se e começou a descer a montanha. Esse foi o primeiro milagre da manhã. Durante a descida da montanha, na pressa de voltar com suas recentes revelações ao mosteiro Zen onde vivia, Mikao acidentou-se, tropeçando em uma pedra, machucando bastante o dedo do pé, que passou a sangrar e doer muito. Instintivamente, Mikao impôs as mãos e em pouco tempo a dor passou, a hemorragia parou. Esse foi o segundo milagre. Usui tinha consigo a chave da harmonização que tanto havia procurado. O terceiro milagre deu-se durante o caminho de regresso ao mosteiro, quando parou em uma pousada para fazer uma refeição. O homem já velho que o atendeu, vendo o comprimento de sua barba e o estado de suas roupas, compreendeu que estivera em jejum durante um longo período e o encorajou a comer um tipo especial de broa, face ao perigo de quebrar-se um jejum com comida muito farta. Dr. Mikao Usui recusou a sugestão, pediu o café completo. Sentado em um banco sob uma árvore, fez sua refeição sem nenhum problema de indigestão. Este foi o terceiro milagre. Dr. Mikao Usui, o professor Mikao Usui, percebeu que a neta do homem que o tinha servido chorava e que uma parte de seu rosto estava inchada e avermelhada. Perguntou-lhe o que estava acontecendo. A garota respondeu-lhe que estava com dor de dente há 3 dias. E o avô era muito pobre para levá-la a um dentista em Kyoto. O monge ofereceu-se para ajudar, tocou o lugar que doía. O quarto milagre aconteceu à medida que a dor e o inchaço desapareceram. Após 25 quilômetros de caminhada, ao chegar no monastério Zen, o Dr. Usui soube que seu amigo, o abade ancião, estava de cama com um doloroso ataque de artrite, mal que o afligia há muitos anos.
Mikao foi visitar o amigo. Enquanto falava de suas experiências com o monge, colocou as mãos sobre a área afetada e muito rapidamente as dores desapareceram. Comunicou ao monge que encontrara aquilo que procurava há tantos anos. Contou-lhe sobre a meditação e a visão e denominou a energia que lhe havia aplicado de Reiki. Novamente, foi encorajado pelo abade e, após alguma discussão, decidiu trabalhar a sua descoberta junto aos mendigos na cidade de Kyoto. Para a próxima aula, veremos o Reiki e o início da divulgação, que é muito interessante saber como que o Reiki se propagou em todo o mundo, em todo o planeta, na realidade. Será na aula número 33. Assista diariamente cada aula e pratique o Alto Reiki. Procurando pelo meu nome, Catarina Garcia de Souza, você verá e assistirá às aulas. Aprenderá a teoria e a prática. Isso lhe fará muito bem. Feche os olhos, ouça a música, relaxe o corpo, inspire e expire, fixe o chakra frontal e medite por alguns instantes. Depois, realize seu Alto Reiki com capricho. Namastê. Vimos anteriormente a aula do curso de Reiki, número 31. Hoje vamos ver a aula número 32, História do Reiki, antecedentes e sua redescoberta. A arte de colocar as mãos num corpo humano ou animal para diminuir as dores e fazer as curas é muito antiga. É um velho instinto humano. Quando sentimos dores, a primeira coisa que fazemos é colocar instintivamente as mãos sobre a área que está doendo. O toque humano distribui calor, serenidade e cura. Quando um animal lambe uma ferida, está agindo com o mesmo instinto que o ser humano ao colocar as mãos. Essa força que, energia vital, como vimos anteriormente, recebeu nomes diferentes em cada cultura. No Tibete, existem registros de técnicas de cura através das mãos há mais de 8.000 anos. Essas técnicas se expandiram pela Grécia, Egito, Índia e outros países, apesar de que a técnica ter se perdido nos últimos 2 milênios. Existem fatos que indicam ter Jesus praticado Reiki no Egito. Jesus aplicava a técnica com muito sucesso e também dizia a seus apóstolos: sanem os que estiverem doentes. Até hoje, padres católicos conservam técnicas de imposição de mãos. Existem pessoas que possuem habilidades pessoais, utilizando ou não as mãos, os chamados paranormais. A essas pessoas recomendamos que entrem em contato com o Reiki a fim de potencializar e direcionar a energia
acrescentando poder ao que a natureza já lhes deu. Mikao Usui, o redescobridor do método. Mikao Usui, nascido no Japão em 15 de agosto de 1865. Não possuímos registros oficiais detalhados da sua história. Há controvérsias a respeito de sua vida, do redescobridor do método Reiki. Sua história foi repassada oralmente de mestre a discípulo, permanecendo envolta em muito mistério. Alterações foram feitas com o passar dos anos, a fim de que o método fosse induzido no Ocidente, principalmente no que concerne a sua formação profissional e sua religiosidade. Entretanto, a essência, que pode ser melhor descrita com uma lenda, é conhecida por ter sido repassada de geração a geração. Mikao tornou-se um padre católico. Além de sacerdote cristão, lecionava e era reitor de uma pequena universidade cristã em Kyoto, Japão, a Doshima University. Usui ouvia e lia muitas histórias sobre Jesus que no passado, pelo uso das mãos e uma técnica específica, proporcionava curas, milagres e ajudava outras pessoas com suas habilidades metafísicas. Curioso, observava que grande parcela das pessoas eram infelizes e improdutivas, assoladas por estados depressivos e doentios, situações que o induziram ardentemente a conhecer também as habilidades curativas. Um dia, durante uma discussão com um grupo de seminaristas que concluíam sua formação, perguntaram ao Dr. Usui se ele acreditava literalmente na Bíblia. Quando respondeu que sim, seus estudantes o lembraram das curas promovidas por Cristo. Esses estudantes mencionavam palavras de Cristo: "Você fará como eu tenho feito, e mesmo as grandes coisas." Queriam saber por que não existiam no mundo de hoje outros curadores da mesma maneira que Cristo agia, já que ele dissera aos apóstolos para curarem os doentes e levantarem os mortos. Se isso é verdade, ensina-nos os métodos, questionaram os alunos. Queremos saber como aquelas curas poderiam ser realizadas hoje também. Disseram-lhe que não era suficiente eles acreditarem. Queriam ver como Jesus realizava a cura com seus próprios olhos. Mikao Usui não podia dar as respostas às dúvidas procedentes dos estudantes porque não as possuía. Porém, não podia ficar sem respostas, nem para si, nem para os estudantes. Usui não tinha como ensinar a fórmula da harmonização do corpo, tal como Jesus transmitira a seus discípulos. Ele simplesmente tinha fé nas Escrituras. O Dr. Usui permaneceu calado, pois pela tradição japonesa, ele tinha ultrajado em sua honra como professor e reitor, em virtude de não ter respondido às perguntas de seus discípulos. Nesse dia, pediu demissão de suas funções e determinou-se a encontrar as respostas para esse grande mistério. Como a maioria de seus professores haviam sido missionários americanos e os Estados Unidos era um país predominantemente cristão, ele decidiu iniciar seus estudos. Parece que essas primeiras
alma ainda incolor, amorfa e vasta. Os Estados Unidos, como disse, era um país predominantemente cristão. O professor resolveu iniciar seus estudos na Universidade de Chicago, no seminário teológico, facilitado pelo intercâmbio cultural da dinastia Meiji. Em 1898, Mikao viajou para os Estados Unidos, onde estudou teologia, cristianismo e a Bíblia. E após 7 anos de estudos, doutorou-se em teologia. Estudou línguas antigas para ler as antigas escrituras, inclusive o chinês e sânscrito, a mais antiga língua indiana. Depois desse longo período de estudos, não encontrando suas respostas, decidiu que deveria continuar suas pesquisas em algum outro lugar. Naquele momento, atinou para o fato de que Gautama Buda, que nasceu em 620 e faleceu em 543 a.C., também era conhecido por suas curas em cegos, em doenças como a tuberculose, a lepra, entre outras, e resolveu, assim, retornar ao Japão, a fim de pesquisar mais sobre as curas realizadas por Buda, na esperança de achar a chave da cura. A base do budismo fica em Nara, porém em Kyoto havia cerca de 880 templos e mosteiros, e até um templo Zen, que possuía a maior biblioteca budista do Japão, onde poderia pesquisar as escritas dos sutras sobre as curas de Buda. Durante 7 anos, Mikao Usui peregrinou à procura de antigas escrituras nas bibliotecas de monastério em monastério. Entretanto, toda vez que se aproximavam abades budistas, dirigia-se a ele e perguntava se tinham conhecimento de alguma forma sobre as curas realizadas por Buda, tendo sempre recebido a resposta que naquele momento estavam muito preocupados e ocupados com a cura do espírito para poder se preocupar com a cura do corpo. Depois de muitas tentativas, Mikao Usui chegou ao monastério Zen e pela primeira vez foi encorajado por um velho abade que concordou que poderia ser possível curar o corpo como Buda já havia feito, e ainda que se havia sido possível uma vez, haveria a possibilidade de se descobrir novamente a forma da cura. Informou-lhe que por muitos séculos toda a concentração havia sido feita na cura do espírito. Mikao dizia que isso era necessário. Decidiu que ia estudar os sutras no Tibete e, já que dominava bem o sânscrito, viajou para a Índia. Em uma de suas pesquisas no antigo manuscrito de um discípulo anônimo de Buda, em sânscrito, encontrou os 4 símbolos sagrados da fórmula usada por Buda para curar. Os sutras escritos há mais de 2.500 anos acionavam uma energia poderosíssima que poderia levar a um ilimitado poder de cura.
No entanto, uma simples fórmula, sem as explicações de como usar e a devida capacidade de ativação, não lhe traziam a habilidade de curar. Vamos ouvir agora sobre a meditação de Mikao Usui. Em 1908, no Japão, Mikao decidiu empreender um período de jejum e meditação de 21 dias, como faziam os antigos mestres, a fim de purificar-se, para receber uma visão que o esclarecesse. Deixou então o mosteiro, retirou-se no Monte Kuruma, a montanha sagrada, localizada a aproximadamente 25 quilômetros de Kyoto, levando os sutras encontrados por ele no Tibete, e apenas um cantil de pele de cabra com água e 21 pedras que lhe serviram de calendário, lançando a cada dia uma pedra. Enquanto os dias passavam, Mikao, em absoluto jejum, sentado, próximo a um pinheiro, ouvindo o som de um riacho, passou a meditar, orar, entoar cânticos, ler os sutras e pedir ao Criador que lhe desse o discernimento necessário para o uso dos símbolos. O jejum e a meditação ampliaram as fronteiras de sua consciência, e na madrugada do 21º dia, Mikao teve uma visão onde vislumbrou uma intensa luz branca que o golpeou de frente, projetando-o para fora do corpo e sentindo a consciência profunda em comunicação com seu eu mental. Ao abrir totalmente sua consciência, pôde ele ver muitas luzes, em formas de bolhas coloridas, contendo em seu interior símbolos sagrados, e através da comunicação que estava recebendo, foi-lhe dada a compreensão dos significados e a utilização dos mesmos. Continuando a falar sobre Mikao Usui, na sua busca de como realizar a cura, no seu esforço, então no 21º dia, ele saiu do corpo e recebeu todas as instruções e visualizou todos os símbolos. Naquele momento, Mikao recebia sua iniciação, o conhecimento de como utilizar os símbolos, como ativar o poder em outras pessoas, resgatando, assim, um método milenar de terapia. Mikao Usui e os primeiros milagres Reiki. Quando o transe que trouxe a visão acabou, o Dr. Usui sentiu-se bem, sem fome, cheio de energia, forte e em total plenitude, a ponto de caminhar de volta ao mosteiro. Estava bem diferente dos últimos momentos que precederam o final dos 21 dias de meditação. Não sentia os esforços do retiro do jejum e, com entusiasmo, levantou-se e começou a descer a montanha. Esse foi o primeiro milagre da manhã. Durante a descida da montanha, na pressa de voltar com suas recentes revelações ao mosteiro Zen onde vivia, Mikao acidentou-se, tropeçando em uma pedra, machucando bastante o dedo do pé, que passou a sangrar e doer muito. Instintivamente, Mikao impôs as mãos
Em pouco tempo a dor passou, a hemorragia parou. Esse foi o segundo milagre. Usui tinha consigo a chave da harmonização que tanto havia procurado. O terceiro milagre deu-se durante o caminho de regresso ao mosteiro, quando parou em uma pousada para fazer uma refeição. O homem já velho que o atendeu, vendo o comprimento de sua barba e o estado de suas roupas, compreendeu que estivera em jejum durante um longo período e o encorajou a comer um tipo especial de broa, face ao perigo de quebrar-se um jejum com comida muito farta. O Dr. Mikao Usui recusou a sugestão, pediu o café completo. Sentado em um banco sob uma árvore, fez sua refeição sem nenhum problema de indigestão. Este foi o terceiro milagre. Dr. Mikao Usui, o professor Mikao Usui, percebeu que a neta do homem que o tinha servido chorava e que uma parte de seu rosto estava inchada e avermelhada. Perguntou-lhe o que estava acontecendo. A garota respondeu-lhe que estava com dor de dente há 3 dias. E o avô era muito pobre para levá-la a um dentista em Kyoto. O monge ofereceu-se para ajudar, tocou o lugar que doía. O quarto milagre aconteceu à medida que a dor e o inchaço desapareceram. Após 25 quilômetros de caminhada, ao chegar no monastério Zen, o Dr. Usui soube que seu amigo, o abade ancião, estava de cama com um doloroso ataque de artrite, mal que o afligia há muitos anos. Mikao foi visitar o amigo. Enquanto falava de suas experiências com o monge, colocou as mãos sobre a área afetada e muito rapidamente as dores desapareceram. Comunicou ao monge que encontrara aquilo que procurava há tantos anos. Contou-lhe sobre a meditação e a visão e denominou a energia que lhe havia aplicado de Reiki. Novamente, foi encorajado pelo abade e, após alguma discussão, decidiu trabalhar a sua descoberta junto aos mendigos na cidade de Kyoto. Para a próxima aula, veremos o Reiki e o início da divulgação, que é muito interessante saber como que o Reiki se propagou em todo o mundo, em todo o planeta, na realidade. Será na aula número 33. Assista diariamente cada aula e pratique o Alto Reiki. Procurando pelo meu nome, Catarina Garcia de Souza, você verá e assistirá às aulas. Aprenderá a teoria e a prática. Isso lhe fará muito bem. Feche os olhos, ouça a música, relaxe o corpo, inspire e expire, fixe o chakra frontal e medite por alguns instantes. Depois, realize seu Alto Reiki com capricho. Namastê.